Olá, tudo bem com vocês? Com vocês, alunos, alunas, pesquisadores que nos assistem aqui, advogados também, eventualmente, ou pessoas de outras áreas, profissionais de outras áreas. Hoje vamos inovar um pouquinho aqui no nosso canal do YouTube, né? Com a nossa playlist Entrevistando Pesquisadores. Vamos inovar um pouco porque estamos trazendo uma pessoa de outra área, um convidado de outra área, Dr. Carlos Esperandio Júnior. E o Dr. Carlos, além de ser médico, geriatra, também é pesquisador, fez mestrado, vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, dos seus desafios na pesquisa, que é um pouquinho diferente da área jurídica, mas que eu tenho certeza que vai contribuir muito também para vocês aqui, e quem sabe até uma visão de uma pesquisa que envolve direito médico, enfim, para alguém que esteja pesquisando direito médico, por que não, né? Doutor Carlos, por favor, se apresente para nós, para quem está assistindo aqui, por favor. Boa tarde, professora Camila. Eu agradeço imensamente o seu convite para a gente ter esse bate-papo. Boa tarde a todos que nos assistem. Vou me apresentar, né? Então, eu me chamo Carlos Esperandio Júnior, como você disse. Eu me formei na PUC Paraná, aqui em Curitiba, em 2002, janeiro de 2002. E desde sempre eu quis ser médico, né? Eu quis ser médico que atendesse tudo, né? A parte mais legal da medicina que eu achava era a gente não ser um especialista focal e buscar um atendimento mais geral, generalista. O que eu encontrei no primeiro momento foi uma residência de medicina de família e comunidade, e isso me deu uma pedra fundamental na minha formação, que foi atendendo no SUS, atendendo na unidade de saúde básica, unidade de saúde da família. Isso lá, 20 anos atrás, né, a gente tinha ainda alguns anos, né, de 88 a Constituição, então 13 anos, as coisas estavam começando, e desde então eu sempre gostei muito de atender pacientes de mais idade, né? Naquela época mesmo, na unidade de saúde, eu sempre tinha uma predição, assim, para atender pacientes de mais idade, a geriatria sempre andava ao meu lado, e eu fui tendo essa oportunidade. Logo depois que eu terminei a residência de medicina de família, eu fiz um título de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Então, eu tinha essas duas especialidades, até que em 2008 eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em geriatria na Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Essa pós, ela não me titulou, mas ela abriu as portas para que eu buscasse o título. Na busca de um currículo melhor para poder fazer a prova de título de especialista em geriatria, uma das coisas que contava muitos pontos era o mestrado, né? Então, o mestrado, ele apareceu assim como que do nada, né? A gente sempre costuma dizer que os cavalos passam encilhados, a gente não deve pensar muito, a gente monta primeiro, depois vê para onde ele vai, né? E um congresso que eu estava vendo de geriatria aqui em Curitiba, era um congresso brasileiro, e ele, aliás, acho que era de clínica médica, um congresso brasileiro de clínica médica aqui em Curitiba. Um dos meus agora amigos, na época, um professor que eu admirava muito, que era o professor Dr. Adriano Mel, que era um especialista em feridas e úlceras por pressão, lesões por pressão, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ele estava fazendo na aula dele, no congresso, né, expondo o tema, e ele disse, provocando a turma, assim, olha, jamais a indústria conseguiu substituir os recursos humanos no cuidado da pele dos pacientes que estão acamados, né? Então, as lesões por pressão, as feridas por pressão. Aquilo, para mim, naquela época, soou muito como uma provocação. Eu já peguei um lápis, um papel, já desenhei um colchão que insuflava de um lado, desinsuflava do outro. Apresentei para umas 3, 4 pessoas perto de mim, e sei que, ato contínuo, por muita sorte, uma enfermeira que escutou eu falando, ela estava fazendo o mestrado em engenharia biomédica lá na UTF-PR, no antigo Cefet, hoje Universidade Tecnológica aqui do Paraná. E em 2 dias eu estava sentado na frente do coordenador, do professor Bertoldo Schneider, que é um querido, e ele falou, olha, Carlos, essa tua ideia é boa, o que você pretende com isso? Eu falei, olha, professor, eu tenho aí interesse em ajudar meus pacientes, porque realmente é um problema muito grave. Segundo, né, de repente a gente conseguir fazer um mestrado aqui com o senhor, porque eu sempre tive interesse em fazer um mestrado. E terceiro, por que não uma patente, né? Vai que a gente consegue fazer com que essa lesão, esse colchão se torne um produto. E ele falou, você disse as 3 coisas que eu mais gostaria de escutar. Então, você faça o processo seletivo, vamos ver se você passa e você vai ser um dos nossos alunos. Deu certo, né? Eu consegui fazer o mestrado. E aí o mestrado foi bem legal, ele aconteceu aqui na Universidade Tecnológica do Paraná, tem aqui, depois até mostro para vocês daqui a pouco como é que foi a pesquisa.
E consegui, daí em 2017, terminei o mestrado em 2014, 2017 eu consegui titular como geriatra. Então, hoje eu tenho 3 especialidades médicas registradas com o registro de qualidade especialista, que é o RQE no CRM, a medicina de família, a clínica médica e a geriatria. E desde que eu fui titulado, 99% do meu tempo é na geriatria, no estudo do envelhecimento, na qualidade de vida envolvida no envelhecimento, porque todos nós estamos envelhecendo, isso não é uma coisa que a gente consegue escapar, né? E o tempo passa inexoravelmente. Então, buscar aí as melhores maneiras da gente atingir as idades mais avançadas é hoje o meu grande mote, minha grande discussão, meu grande interesse. Que legal, doutor Carlos. Obrigada, né, por compartilhar já esse início, essa apresentação é tão rica, né? E para a gente ver que essa necessidade da pesquisa, essa ideia de pesquisa surgiu na tentativa de resolver um problema que acabou sendo apontado em um congresso, né? Então, para nós vermos que também né, as pesquisas servem para resolver problemas, né? Então, muitas vezes, né, não é só teoria, tem claro que a teoria também é muito importante, mas nós estamos, pelo menos na área jurídica, acostumados a ter muitas pesquisas teóricas, né? Mas para nós vermos como mais uma chance de eventuais alunos, enfim, pessoas que estão nos vendo, perceber como a gente pode entrar no mundo da pesquisa para resolver problemas práticos do nosso dia a dia. Muito legal essa forma como você chegou ao tema do mestrado. E me conta mais, quais foram as suas dificuldades durante o mestrado, ainda mais nesse mestrado que foi interdisciplinar, que não foi especificamente na área médica. Como foi? Quais foram as dificuldades? Como foi, enfim, o cumprimento dos créditos, as disciplinas? Me conta um pouquinho mais. É um desafio, né, para todos que nos ouvem aí, que porventura estão começando um mestrado, um doutorado numa área que não é a área de formação da graduação. É muito desafiante, né? Você vai ter que conviver com pessoas que raciocinam diferente de você. Você é moldado durante a graduação a ter um raciocínio diferente. Nós, médicos, e a área da saúde, né, como um todo, a gente pensa muito biologicamente, a gente pensa muito de uma maneira um pouquinho menos exata que o pessoal da engenharia. E esse mestrado na engenharia biomédica foi bastante interessante nesse sentido, essa convivência com os outros profissionais, essa interdisciplinaridade foi muito interessante, mas também não foi por isso menos dificultosa. Ela realmente apresentou aí várias dificuldades, uma delas que foi bem interessante, e isso é uma coisa legal de conversar com as pessoas que estão procurando pesquisa, é que aquele meu colchão que eu desenhei lá no intervalo da aula do doutor Adriano, lá no congresso, eu só fui descobrir com 6 meses de mestrado que já existiam mais de 200 tipos de colchão no mundo naquela época. Nós estamos falando de 8, 9 anos atrás. É, e aí, uma das coisas que foi consequência do mestrado, e por isso que é tão interessante a gente estudar, o meu orientador no mestrado era um engenheiro, especialista em ergonomia, e essa interdisciplinaridade foi muito legal nesse sentido, que a gente acabou produzindo, e o mestrado profissionalizante, que é o da UTFPR, ele proporciona que você tenha um produto final, né? Então, esse produto final do mestrado foi um guia, né? O que a gente acabou aprendendo? E o doutor Adriano tinha razão, que ele dizia que não existia nada que substituísse os recursos humanos, então a gente levou o mestrado para uma capacitação dos recursos humanos, né? Então, quem que cuida do paciente de idade, né? O cuidador. O cuidador, especificamente dentro das instituições de longa permanência, hoje a gente chama de instituições de longa permanência para idosos, ILPI, o que antigamente chamava de casa asilar, de asilo, né? Hoje a gente chama de ILPI. E lá dentro das ILPIs a gente tem uma série de cuidadores que talvez não tenham sido formados para o cuidado. E a lesão por pressão, como o doutor Adriano já tinha dito, ela passa muito pelo cuidador. O cuidador tem que saber lidar com isso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um manualzinho, né? Vou mostrar ele aqui. Este é um manual, né, um guia para cuidadores de idosos, que foi muito legal, porque depois que eu terminei o mestrado, ele está disponível online, depois a gente pode colocar até na descrição do vídeo como é que chega nele, mas eu terminei o mestrado, fiz esse guia e cedi os direitos para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Então a SBGG, ela assumiu esses direitos, conseguiu recursos, mandou imprimir numa gráfica mais de 5.000 cópias e distribuiu no Brasil inteiro nas ILPIs.
Então, assim, fiquei muito grato, né? A gratidão que a gente tem por tentar ajudar as pessoas, não só por ter conseguido mestrado numa universidade pública, mas também devolver o que eu aprendi através desse guia para a sociedade, que deve ter, sim, ajudado aí vários e vários idosos em situação de risco para um cuidado melhor da pele. Então, foi muito interessante nesse sentido. Que bacana, doutor Carlos. É bom a gente, né, ver esse retorno na comunidade. Eu costumo dizer para os alunos que a universidade também existe, e talvez principalmente para servir a comunidade, para fazer a diferença no seu entorno. E a pesquisa é muito bonita porque, né, é um caminho muito bonito a ser trilhado, porque contribui de forma muito efetiva para isso, né? E então essa sua experiência realmente, né, teve um fruto que pôde ser compartilhado com inúmeras pessoas e com certeza ajudou inúmeras pessoas, né? Acho que dá para ficar muito orgulhoso dessa pesquisa, com certeza. E no mais, eu sei que a escrita não é uma dificuldade para você. Eu tenho certeza disso, né? Porque já li os seus textos no Instagram, que depois você também pode falar, deixar para o pessoal aí que tiver curiosidade, né? O seu Insta, eu coloco na descrição do vídeo também. Já li no Facebook, e também já li na revista médica, né? Enfim. Então, eu sei que não é uma dificuldade para você. E, inclusive, escreve muito bem, né? De uma forma até poética, digamos assim, né? Escreve muitíssimo bem. Mas, de todo modo, por mais que essa escrita um pouco mais leve, digamos, não tenha sido, né? Não é, né? Não constitui aí uma dificuldade para você. Mas, do mesmo modo, no processo de escrita da dissertação de mestrado, uma escrita mais técnica, muito mais longa, muito mais pesada, como foi o seu processo de escrita? Conta um pouco para gente, porque aqui a gente costuma compartilhar as dicas para alunos de graduação, especialização, mestrado e até doutorado que encontram essas dificuldades. E junto com né, e junto com as dificuldades, eu já peço para você dar algumas dicas também, né? O que Claro. você seguiu? Você tinha uma rotina, escrevia pouco ou se isolou para escrever tudo? O que funcionou para você? Quais foram as dificuldades e o que funcionou para você? Professora Camila, muito legal. Vamos lá. Eu vou começar elencando algumas coisas que eu acho que o processo de escrita ele não é tão natural quanto parece. Obviamente, algumas pessoas têm um pouquinho mais de jeito com as palavras e conseguem escrever, mas para você desenvolver um processo de escrita mais criativa, mais rica, mais interessante para o leitor, só tem um jeito, é praticando, né? Você abre o computador, eu sempre fazia isso, eu abria o computador quando estava de folga assim e começava a escrever. Tem, assim, inúmeros textos gravados que eu não publiquei, que estão guardados, mas só para a gente testar, né? Testa de um lado, testa do outro, faz poesia, faz prosa, faz dissertação, escreve, né? Então, eu me lembro perfeitamente na época de cursinho que eu fiz cursos de redação para tentar aprimorar, e isso eu carrego até hoje. Claro, é muito importante você ler muito o que você gosta, o assunto que você gosta, que você domina, a leitura te ajuda nesse sentido, mas você produz o seu próprio estilo e vai o aprimorando, né? Isso é uma coisa que não tem muita coisa a fazer de diferente que não seja prática. Para escrever a minha dissertação de mestrado foi realmente uma tarefa hercúlea, né? Eu tive aí que me dedicar várias e várias horas a isso. Não esqueçam vocês que eu estava fazendo uma dissertação de mestrado em engenharia biomédica, então eu tinha dois públicos diferentes de leitores, né? Tinha o público que era o público da engenharia, que eu tinha que fazer para eles, afinal de contas eu estava lá dentro da casa deles, né? Eu tinha que escrever para os engenheiros biomédicos, mas eu também tinha que fazer com que isso chegasse para a área da saúde. Então, na minha primeira ideia foi dividir o tema, né? Então, eu coloquei nos meus subtítulos ali na seção de capítulos, visão da engenharia biomédica e visão da medicina, visão biomédica. E eu escrevi os termos, né? O que é muito interessante quando a gente fala em lesão por pressão, dando uma entrada no assunto, é que a visão da engenharia biomédica são os fatores do ambiente, os fatores extrínsecos, a pressão, porque a pessoa ela fica deitada sobre o próprio peso, né? Então, essa pressão faz com que exista uma diminuição da circulação de sangue nas áreas de proeminência óssea, por exemplo, o cotovelo ou a parte de trás da coluna, onde você só tem uma fina camada de pele, você não tem uma camada de gordura e músculo, então isso fecha
colaba ali os capilares e leva à necrose e à isquemia. Então, isso para os engenheiros era muito fácil de entender, para os médicos nem tanto. E os fatores próprios da pessoa, que são os fatores médicos mesmo, o tabagismo, a doença pulmonar, a insuficiência cardíaca, a anemia, problemas que levavam a uma diminuição de circulação periférica, desnutrição, enfim, N outros motivos, era a parte onde os engenheiros precisavam entender. Então, dividir a minha dissertação nessas duas grandes sessões foi muito interessante nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que daí eu até posso mostrar aqui, que eu peguei a dissertação aqui, uma cópia dela impressa, que eu realmente não sabia como fazer com tanto artigo, né? Porque você vai pegando artigo, faz uma revisão enorme do tema, e cada artigo ele te dá uma coisa diferente. Às vezes, o próprio artigo que você quer fazer uma única citação, mas ele tem coisas mais interessantes lá. E aí eu acabei fazendo uma coisa muito interessante aqui, vamos ver se aparece, que é uma compilação de dados da literatura revisada. Eu fui colocando o nome do autor e fui colocando o que tinha ali, ó. E isso virou um anexo da própria dissertação, né? Super elogiada pela banca, a professora convidada, que era uma enfermeira, ela disse, olha, você teve uma ideia muito legal de colocar isso, que você já compilou esses dados como um anexo, e isso facilita demais a pesquisa até de quem vem para ajudar. E, por fim, essa dissertação de mestrado que foi lá em 2014, a gente foi convidado, tanto eu quanto o professor Adriano agora, que participou da banca na época, para atualizarmos o tema para a revista, não é uma revista, é uma publicação da MB e da SBGG, né, da Associação Médica Brasileira, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com a ProArt, acho que ProMed, não me lembro. Enfim, eles publicam uma atualização em geriatria e a gente publicou, a gente refez em cima daquilo que já foi feito, a gente atualizou o tema agora. Então, assim, qual é a dica, né? Escolhe um tema da tua área e vai nele, faz muito bem feito, porque isso vai ficar replicando dentro da tua vida acadêmica. É muito legal você pegar eu tenho um outro exemplo a dar. Na minha monografia de conclusão, no meu TCC de conclusão da minha pós em geriatria, eu fiz um relato de caso sobre uma idosa com uma insuficiência arterial. Ela tinha uma circulação ruim na perna. E essa doença arterial obstrutiva periférica, da OP, que a gente chama na medicina, por eu já ter feito, né, ter constituído, ter realizado, ter escrito esse TCC, o pessoal da geriatria estava fazendo um tratado de geriatria, precisava de alguém que escrevesse o capítulo. E por saberem que eu tinha, eu acabei me colocando à disposição e atualizei o que eu já tinha feito no meu TCC e virou um capítulo de livro. Então, é muito interessante você colocar o teu esforço numa coisa que pode ter potencial de atingir coisas ainda maiores. Então, essa é uma dica interessante de ser dada também. Bacana. É importante, né? Porque nós vemos, então, diversas pesquisas, esse formato da tabela, achei bem interessante também. Eu, particularmente, gosto bastante. Na minha tese de doutorado, eu também fiz um anexo de tabelas, mas não com essa revisão, mas fiz com as decisões dos tribunais de fora, enfim, de outros países que eu pesquisei, enfim. Então, foi bem interessante. E para a gente ver que, normalmente, a gente não faz essa revisão de forma separada, digamos assim, mas que é algo bem interessante, algo que deu certo, inclusive foi elogiado pela banca, né? Para nós vermos que, de repente, dá para usar um pouco mais ou pensar no melhor modo de pesquisa, de escrita e cuidar bem do texto, né? Ter esse cuidado com o texto, revisar, formatar da melhor forma possível, pensar esteticamente, né? Eu costumo dizer para os alunos, veja, muitas vezes é um termo que nem todos conhecem, como você disse, você fez um mestrado interdisciplinar. Então, acrescenta uma nota de rodapé explicativa desse termo, qual é o conceito, qual é o significado. Isso é pensar no leitor, né? Pensar para quem você está escrevendo também, né? Eu acho que essa é uma dica muito importante. Eu costumo brincar com os alunos. Tem que dar o texto para o irmão, para a irmã ler, para o vizinho, enfim, para os amigos lerem, né? Porque também as pessoas têm que entender minimamente o seu texto, por mais técnico. Claro que existem coisas muito complexas, que às vezes foge do conhecimento, mas em termos de escrita, para ver se entende a ideia, né, geral do texto, essa é uma dica também que eu sempre dou.
Mas muito interessante também o estudo de caso feito, acho que é bem bacana, né, e na área da medicina isso é feito, né, até a PUC tem esse método de ensino na medicina, onde eu fiz meu doutorado e você fez a sua graduação, né, e tem essa metodologia diferenciada na medicina, acho que é bem interessante. E, enfim, a gente vê que a pesquisa, né, que o céu é o limite na pesquisa, na escrita, e que aqui ficam dicas valiosas desse processo, né, de escrita. E para a gente finalizar, Carlos, né, doutor Carlos, conta um pouquinho mais da sua rotina, né, de escrita. Se, né, assim, se você, como que você costumava escrever, em que período do dia, da noite, enfim, como que você acabava fazendo isso assim no seu dia a dia? Professora Camila, se eu te contar, eu acho que você não vai acreditar. Mas eu acho que cada um de nós produz melhor numa hora do dia, e isso é muito individual, eu acho que é muito subjetivo. As pessoas têm que se conhecer, né? Eu, na época do mestrado, a gente estava em 2013, 2014, eu tinha os meus filhos com 6 e 3 anos, né? Então, eram pequenos, durante o dia eles queriam atenção, e eu acabava escrevendo mais à noite mesmo, depois eles dormirem. Mas não foram poucos os dias que eu acordei muito cedo, umas 4, 4:30 da manhã, para aproveitar aquelas 2, 3 horas iniciais do dia para escrever, né? E não tem jeito, o melhor catalisador para um bom desenvolvimento é o teu tempo, é o teu limite, é o teu deadline, né? Quanto mais aproxima o teu prazo, mais você produz, mais você acaba escrevendo e tudo mais. Claro, é como eu disse, isso é muito subjetivo. Tem pessoas que são muito mais organizadas, né? Eu, como libriano, sei que você também é, professora Camila, às vezes a gente acaba jogando isso um pouquinho para depois, a gente acaba não tendo, né, o mesmo método que algumas outras pessoas têm, tirando o horóscopo de lado aí, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas a gente sabe que é muito individual, né? Tem pessoas que são muito organizadas, né? São pessoas muito é, pragmáticas no que elas se dignam a fazer. Eu gostei dessa metodologia que eu fiz, eu acho que para mim serviu muito bem, e também gostaria só de complementar que eu acabei colocando também um glossário, sabe? As palavras que eu coloquei isso no começo do meu texto, dizendo, apresentando ao leitor as palavras que eu acho que eu, como médico e mestrando em engenharia biomédica naquela época, pude entender que elas poderiam ter dificuldade para o leitor, eu coloquei elas em negrito e isso levava ao glossário. Então, a pessoa, quando ela se deparava com a palavra em negrito, se ela quisesse saber um pouco mais sobre aquele conceito, o conceito estava no final, em mais um anexo no glossário. Então, essas são as metodologias, né? Eu acho bastante interessante a gente trocar essa experiência e a academia, a universidade, ela tem que ser interdisciplinar, ela tem que ter uma motivação para a sociedade, né, para o coletivo. Se a gente for pegar o ranking que saiu agora, uns 4, 5 dias atrás, saiu um ranking da América Latina, das maiores universidades, com as melhores pontuações, e a Universidade Católica do Chile ficou em primeiro lugar. E aí eu fui ver por que uma universidade católica privada tinha ficado na frente da USP, por exemplo, da Unicamp. E um dos fatores que fez ela ficar muito bem pontuada foi que 100% do score deles, do índice que eles têm em relação com o mercado, com a indústria, de 0 a 100 eles têm 100%. Então, as outras não conseguem, né? Então, a gente tem que pensar em não só produzir o conhecimento e deixar ele dentro da gaveta, né? Pensar em produzir o conhecimento e fazer com que isso se torne uma coisa pública aplicável em nível coletivo. Então, acho que essa é a grande sacada. Mas é isso, você vai ter que buscar respondendo objetivamente a pergunta, depois de tergiversar um tempo. Eu acho que vale muito a pena a gente buscar dentro de nós aí a melhor metodologia. E usar o orientador, né? O orientador é uma coisa importante. Eu tive a oportunidade de contar com uma co-orientadora fora da área de engenharia, que era uma enfermeira com doutorado, e isso me ajudou muito, muito, muito. Foi muito bacana. Que legal. Até não tinha visto a primeira colocada no ranking, vi que alguns colegas de algumas outras universidades publicaram, a minha está em tal lugar, enfim, mas não tinha visto a primeira do ranking. Já tive a oportunidade de estar no Chile num congresso nesta universidade, que aconteceu nessa universidade. Foi um congresso de fato muito importante. Para a minha trajetória acadêmica, eu ainda estava no doutorado, mas então fico feliz de saber que foi
que foi essa universidade, então, a que ficou em primeiro lugar no ranking, né? Dicas preciosas, pessoal, para vocês que estão em casa, colaborando com o canal, assistindo, enfim. A ideia é sempre a gente ajudar os nossos acadêmicos, né? Produzir conteúdo que ajudem, trocar experiências, trocar ideias, e aqui não vem só pessoas com mestrado, com doutorado, né? Vem alunos de iniciação científica para serem entrevistados também e contar de algumas dificuldades até mais básicas no processo de pesquisa ou no processo de escrita. Enfim, aqui a ideia é colaborar, interagir com os alunos, com as alunas, então nós agradecemos muito a disponibilidade do Dr. Carlos Esperandil Júnior, que no final vai deixar o seu contato também, né? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. E, mais uma vez, agradecemos a todos e todas que nos veem e mandamos aí um grande abraço. Até a próxima, gente. Até a próxima, Carlos. Obrigada. Tchau, professora Camila. Um abraço a todos. Tchau, Tchau. tchau.